Bom, vamos falar do assunto do momento, né? Porque essa tarde foi confirmada a saída do Nenê, né? Da equipe do Vasco da Gama. Aí o Nenê não vai se aposentar, tem que deixar bem claro isso, né? Ele encerra o seu ciclo como jogador do Vasco da Gama, vai procurar um novo clube, muito provavelmente, né? Ninguém informou se ele já está certo ou não, se vai jogar Série A, Série B. Mas o fato é que no Vasco, como jogador, ele não continua. E aí eu queria saber de vocês aí, né, cara? Porque assim, o Vasco não contratou o camisa 10 e no fim das contas perdeu um, né? Que é o Nenê. Apesar de a gente saber que a intensidade de jogo estava ficando um pouco mais complicada para ele, etc. Eu acho que realmente não estava dando para nível de Série A nesse momento pro Nenê, que está com 41 anos, a fazer 42. Mas é uma história muito bonita, ele se emocionou bastante no vídeo. Eu não vou colocar porque na Vasco TV às vezes dá algum problema. Se emocionou bastante, é o cara que se entregou, né? Ficou no Vasco, trouxe o Vasco, veio com o Vasco junto para a Série A, né? E deixa uma história bonita no Vasco, né, Edmundo? Não, sem dúvida nenhuma, o Nenê é uma das figuras mais importantes desses últimos anos do Vasco, né? Um cara carismático, que tem uma história lindíssima no futebol, mas ele, infelizmente, não estava mais conseguindo entregar em termos de técnica e dinâmica no futebol. E ele acabava ocupando o espaço, né? Você vê, no último jogo contra o Flamengo, ele entra e o Marlon Gomes não entra, porque jogam em posições parecidas. Então, eu acho que foi uma decisão acertada da diretoria do Vasco, e abriu as portas para um futuro próximo, né? Assim que ele terminar a sua carreira, e decidir o que ele vai fazer, se vai ser técnico, dirigente, auxiliar técnico, alguma coisa assim, ele vai ter as portas abertas no Vasco da Gama. Eu acho fantástica a ideia, a intenção, o gesto da diretoria do Vasco, diferente de outros tempos em que se virava as costas as pessoas que tanto fizeram pelo clube. Aliás, deixa eu só ler antes de passar para o Edu aqui, o pessoal tá mandando, perguntando sobre. Ah, que ele não vai. Olha lá. O Sérgio, por ele tá mandando. Ele disse que volta ano que vem, não vai jogar mais, Guia. Acho que vai se preparar para ir em outra função no Vasco. Só que, nas palavras do próprio Nenê, ele não fala de uma aposentadoria do futebol, jogando como jogador. Não foi anunciado isso. Então, para mim, ele vai procurar outro clube. Tá? Eu acho que ele vai jogar ainda até o final desse ano em algum clube. Depois, ano que vem, o Vasco já anunciou que ele volta para trabalhar fora das quatro linhas ali, comissão técnica, diretoria, não sabemos direito isso, mas eu acho que ele vai jogar em algum clube. Mas e aí, Edu, pô, foi uma história bonita do Nenê, ele é um cara que me parece muito bacana, a gente gosta bastante dele, mas encerra um ciclo que eu acho que já estava na hora mesmo, né, Edu? O Edmundo falou sobre isso na última live. O sentimento que eu transmito aqui para o Nenê é de muita gratidão. Eu lembro do Nenê chegando em 2015 pelo Vasco. Ele foi um ídolo de times limitados, né? Eu usei esse termo para falar do Nenê, que jogou muito pelo Vasco, entregou muito pelo Vasco. É o sentimento de vascaíno, de gratidão, de um cara que aprendeu a amar o clube, né? A gente sabe que ele é de São Paulo, mas, enfim, aprendeu a amar o clube, sabe? Alegrou muitas vezes a torcida do Vasco. E é isso, cara. Muito obrigado, Nenê, por tudo que você fez, por essa cruz. A gente sabe que não é fácil, a pressão é muito grande, a torcida é gigante. E é isso, cara. Muito obrigado. Você voltou com o Vasco como você prometeu, ajudando o Vasco no acesso mais uma tenebrosa, né, de uma Série B. Mas é isso, sentimento é de gratidão, cara. Acho que todo mundo que veste a camisa do Vasco entregar o que o Nenê entregou, eu acho que a torcida fica muito feliz. E é isso que vale, é assim que é. E o sentimento é esse, não tem muito o que dizer. Obrigado, Nenê, por tudo que você fez pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Só responde, Sérgio, ele não vai parar a carreira de jogador de futebol, ele vai jogar. Parece que ele está em negociações com alguns clubes, inclusive da Série A, acho que é o Goiás. Tem alguns clubes que estão em negociação com o Nenê nesse momento. Tem gente falando do Juventude aqui, mas eu não tenho essa informação. Quando eu tiver, eu vou passando para vocês.
Mas já tá certo que ele volta no começo do ano que vem para o Vasco da Gama. Isso. Aliás, eu queria comentar um assunto que a gente não conseguiu comentar. Na semana passada, o Pedro Raul deu uma entrevista para o Globo Esporte, exclusiva para o Globo Esporte, falando sobre essa fase dele, sobre ele ter ficado muito marcado depois de perder os pênaltis, etc., que ele vai dar a volta por cima, dizendo que ele sabe que pode fazer muito pelo Vasco da Gama, mas ele é um dos jogadores mais criticados, né, principalmente depois do jogo contra o ABC. Mas, cara, Edmundo, como é que funciona a cabeça do jogador no momento desse, depois da fase do Vasco, do que aconteceu, a torcida contestando, pedindo, inclusive, contratação para vaga dele, né? Tem gente que, muita gente fala, não, reserva, tem outros que falam, não, precisa de um titular, porque o Pedro Raul não pode ser titular. Mas, pô, um cara que fez o campeonato que fez no ano passado, cara, eu acho que tem condições suficientes para dar a volta por cima, né, Edmundo? Não, qualidade ele tem, já mostrou. Ele fez uma Série B pelo Botafogo muito boa também. Por isso ele foi contratado pelo time do Japão. Lá não deu muito certo, aí ele veio para o Goiás. O que eu entendo, um jogador da posição do Pedro Raul, é que o time precisa criar oportunidade para ele. Falei isso aqui na sexta-feira, que a gente pode questionar ter perdido os 3 pênaltis, pode passar pelo nervosismo, pela uma instabilidade emocional, insegurança, porque eu acho que essa segurança é super importante e deve ser passada pelo técnico. Mas, em termos de quantidade de gols, eu tenho que começar a pesar quantos ele perdeu e quantos ele fez. Porque até agora ele ainda é o artilheiro do Vasco na temporada. Eu prefiro mais me apegar à falta de volume de jogo da equipe, de falta de criação, né? Porque o Vasco tem sido um time reativo, pelo menos nos clássicos, pelo menos nos jogos grandes, né? E eu acabei de citar aqui no comentário anterior. O Gabriel Peck está mais próximo do Pumita Rodrigues do que próximo do Pedro Raul. Então, ele fica meio que isoladão lá na frente, às vezes no meio de 3 zagueiros, como no caso contra o Flamengo, nos jogos contra o Flamengo. Então, acho que ele precisa ter mais companhia, precisa ser mais municiado, e aí, se ele desperdiçar, um jogo, acho que da Copa do Brasil, que o Vasco ganhou de 4-0, e aí ele perdeu umas 3 ou 4 oportunidades, ali cabe a crítica. Mas em alguns outros jogos, não, a bola não chegou. O Vasco fica mais no seu campo de defesa do que no campo de ataque, e a gente costuma dizer na gíria do futebol que aí o centroavante morre de fome. Eu acho que isso também tem que passar pelo entendimento do Barbieri de fazer o time jogar e criar mais oportunidades dentro das características do atacante. Eu acompanhei a entrevista, gostei muito do que ele falou, gostei da personalidade, né? E acho que ele vai conseguir, sim, dar a volta por cima. É que foi criada uma expectativa gigantesca, por quê? Porque ele foi o vice-artilheiro do Brasil na temporada passada. E o Cano repete nesse início de temporada, mas muito porque o Diniz faz com que a bola chegue ao centroavante do Fluminense e o Barbieri não faz com que a bola chegue ao Pedro Raul. Então, assim, eu prefiro esperar cena dos próximos capítulos, e os próximos capítulos eles são bem mais difíceis, né? Vamos ver aí quem vai estar envolvido em Copa do Brasil, Libertadores, né? A crise lá no Atlético Mineiro, sei lá, a contusão do Rony. Tem sempre os deuses do futebol atuando para que algumas coisas aconteçam diferente do esperado, né? Mas eu espero que esse período tenha servido para uma reflexão do Maurício Barbieri, porque no melhor momento do Vasco foi quando ele começou a fazer as mudanças ali, tirou o Rodrigo, trouxe o Andrés para trás, botou o Marlon Gomes aberto lá na ponta esquerda, ele meio que deu uma modificada ali no que ele vinha fazendo e não deu certo. Acabou com a desilusão, né?
decepção, talvez seja essa a palavra, dos torcedores vascaínos que acreditavam que o time estava no caminho certo. Boa. E aí, Edu, o que dizer de Pedro Raul? Eu vou falar. Primeiro eu vou dar minha opinião antes de passar para o Edu. Cara, eu acho que ele não fez um péssimo campeonato carioca, como muitos falam. Eu acho que ele realmente, o Edmundo falou muito bem, ele não foi tão bem municiado, né? Eu acho que faltou um pouco disso, tanto é que ele saiu muito da área. Tiveram momentos que ele estava mais recuado que os dois pontas, inclusive. E ele faz bem o pivô. Claramente, ele não é aquele jogador cabeça de baga que só consegue empurrar a bola para dentro. Eu acho que ele tem muito a evoluir e ajudar o Vasco da Gama, na minha opinião, aí, cara. Eu acho que encaixando o time com mais tempo, ele com menos pressão também nas costas dele, porque ficou muita pressão nas costas dele. Eu acho que mais do que quase todos os outros atletas aí. Mas o que você acha? O que você acha que vai ser dele nesse Campeonato Brasileiro, Edu? Olha, ele vai conseguir, sim. Acho que eu faço das palavras de vocês as minhas palavras também. Fica marcado, Gui, Edmundo, claro, pô, o cara perdeu 3 pênaltis, perdeu um gol sem goleiro contra o Flamengo, né? Então, pô, perdeu gols importantes, como o Edmundo falou, na Copa do Brasil, apesar do Vasco ter vencido por 4-0 naquele primeiro jogo. E assim, e a cobrança da torcida do Vasco ela é muito grande, né? E o Pedro Raul, eu acho que é um centroavante, ele é um homem de área. Você vê o Pedro Raul voltando demais para buscar o jogo também. E isso incomoda, porque ele não tem velocidade. Você vê que ele pegou uma bola do jogo contra o Flamengo de frente, ele tentou dar uma arrancada, o jogador do Flamengo conseguiu fazer a recuperação. Ele não tem velocidade, ele é finalizador, ele cabeceia muito bem, faz muito bem a parede, como você falou. Agora, que ele vai se recuperar, disso aí eu tenho essa certeza. Eu acho que é o que o Edmundo falou no comentário, tem que preencher melhor aquele meio-campo, escalar realmente os melhores, sem querer inventar. Eu escalaria ali no ataque uma dupla com Alex Teixeira, tá? Não sou treinador de futebol, mas escalaria o Alex Teixeira no ataque junto com o Pedro Raul, um meio-campo com o Marlon Gomes e o Orelano, e hoje sim, hoje eu barraria o Andrei e jogaria com o Rodrigo de primeiro volante e o Jair. E preenchia o meio-campo, formaria uma dupla ali mais à frente, como o Edmundo falou, e jogaria com 2 atacantes. Entendeu? Principalmente contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Sei lá, essa é a minha opinião, e tenho certeza, aí voltando do Pedro Raul, que ele vai entregar sim e vai fazer muitos gols esse ano ainda com a camisa do Vasco.